Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Josiane e hoje nós vamos mais a uma aula de ciências. Hoje nós vamos começar nosso assunto lá na página 49 do livro 1. Estamos quase finalizando ele. Vem comigo! Nosso assunto de hoje está lá na página 149 e fala sobre a poluição do solo no campo. A poluição do solo também acontece no campo, ao contrário do que muitos acreditam, achando que a poluição está lá nas cidades. Isso não acontece no campo. O campo pode estar poluído através de uso de agrotóxicos e fertilizantes químicos, que, se utilizados em excesso, podem prejudicar o solo, contaminando o lençol freático e assim levando essa poluição também para a água. É muito importante que você entenda que o papel do agricultor, de quem cuida do solo, seja muito importante para o tratamento. Nosso alimento, aquele que chega nas nossas casas e que às vezes você vai ao supermercado buscar verduras, frutas, legumes, você não imagina, mas aquele alimento pode estar contaminado pelo uso excessivo de aditivos químicos que tem no solo e nos fertilizantes. Tem também os agrotóxicos, que se utilizados em excesso, podem contaminar um alimento. Isso eu falei na outra aula. Espero que você se lembre nessa. Outro assunto importante é entender como esse uso de agrotóxicos pode transformar o solo, prejudicando. O agricultor tem um papel fundamental à medida que ele planta, deixa o solo descansar para fazer um novo replantio. Assim, ele está utilizando o solo de maneira consciente. Lá na página 151 do seu livro, você vai encontrar um texto contando a historinha de dois agricultores que utilizam os agrotóxicos de uma maneira errada. E lá você vai entender tudo isso que eu estou te contando. Faça sua atividade conforme as instruções seguidas no planner lá na nossa plataforma, pessoal. E não se esqueça, a partir da próxima aula, nós estaremos utilizando já o livro 2. Certamente você já deve ter ido ao supermercado e observado algumas frutas e verduras orgânicas. Elas devem estar sempre naquela seção dos alimentos, dos legumes e das verduras. Toda vez que você ver isso no supermercado, você vai se lembrar que quais são os benefícios da agricultura orgânica para o nosso organismo. Pois ele não utiliza fertilizantes, agrotóxicos e aditivos químicos no solo para que seja produzida essa verdura. Esse tipo de plantação é o ideal para nos fornecer um alimento puro e livre de agrotóxicos. O agricultor vai plantar de maneira planejada e seguir um ciclo previamente montado, onde ele planta, aduba o solo com adubos orgânicos e não químicos. Os adubos orgânicos utilizam aqueles decompositores, lembra da aula passada? Então, esses decompositores vão fazer o papel de fertilizar o solo. Assim, o alimento fica livre de produtos químicos e melhora a condição em que ele vai ser levado até a sua mesa. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre a poluição das águas. A poluição das águas pode acontecer nos rios, mares, lagos e também no lençol freático. De que forma? Através da poluição que o homem lança na natureza e também da poluição química. E também a poluição orgânica, que pode ser causada por bactérias e micro-organismos presentes no solo, na água e podem contaminar a nossa água. Uma água contaminada pode prejudicar bastante a população. E outra coisa também que pode acontecer é quando rios e mares e lagos e represas estão poluídas, essa poluição
vai diretamente para dentro das casas. De que forma? Se não houver uma estação de tratamento daquela água na sua cidade, a água continuará contaminada e sem o tratamento adequado para que ela fique potável, ok? Uma água potável pode ser utilizada nas casas para fazer os alimentos, para tomar banho, escovar os dentes e tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. A água dos rios, dos mares, é contaminada também pelo despejo de navios cargueiros que às vezes carregam produtos químicos e acontece um acidente ambiental em que ele despeja todo aquele produto químico no mar. Assim, é muito difícil da natureza se restabelecer depois. Um estudo científico diz que desde 2016, se nós continuarmos lançando o plástico nos mares, nos oceanos, até 2050 teremos mais resíduos plásticos do que peixes. E é muito triste, não é, pessoal? Então, nós temos que fazer a conscientização de estarmos sempre atentos com o lixo, da maneira certa do descarte, senão aquela garrafinha, aquele suquinho que você bebeu vai parar lá no rio, lá no mar e vai poluir. Então, as futuras gerações vão estar totalmente prejudicadas, ok, pessoal? Existe também a poluição da água do campo. Lembra lá atrás quando eu falei dos agrotóxicos, dos aditivos químicos? Esses mesmos. Se eles entrarem em contato com o lençol freático, novamente vai haver aquele ciclo da água que a gente estudou. Lembra, pessoal? Aquele ciclo da água acontece naturalmente e pode também prejudicar a água do campo. Porque toda a irrigação que é feita naqueles alimentos, que é feita naquela plantação, é com essa água. Então, de uma forma a outra, uma coisa prejudica a outra. Se o solo, se a água estiverem contaminados, poluídos, os alimentos também estarão, ok? Isso é muito sério. Outro tipo de poluição que nós falaremos hoje é a poluição do ar. Nós já falamos do solo, já falamos da água, agora nós vamos falar sobre a poluição do ar, tanto das cidades para o campo, quanto do campo para as cidades. Como acontece a poluição do ar? Acontece com o despejo de gases tóxicos na atmosfera. Então, o ar ficará poluído. Outra coisa que acontece nas grandes cidades é a fumaça dos carros, é a fumaça que é soltada pelas indústrias. Tudo isso é poluição do ar e nós estamos constantemente respirando. Lá no campo, ela acontece de que forma? Às vezes, o agricultor acha necessário também, além de colocar o agrotóxico no solo, usar esses defensivos agrícolas também no ar, fazendo o borrifamento daquela plantação. Então, aquelas partículas bem pequenininhas de agrotóxicos, de defensivos agrícolas, vão para o ar que a gente respira. E assim acontece também a contaminação do ar no campo. Não é só na cidade que isso acontece, no campo também acontece. Outro fator que nós devemos falar, que também polui bastante o nosso ar, é o cigarro, a fumaça dos carros, a fumaça das indústrias que são jogadas no ar. Esse tipo de poluição prejudica bastante o organismo. Outra coisa que acontece também no campo são as queimadas. Aqui no nosso estado, em Goiás, nós temos muito a reincidência de queimadas. Por quê? Porque o nosso clima é um pouco mais seco e nós temos o cerrado, que é uma vasta
um vasto campo de plantações baixas, rasteiras e mais seco. Isso é muito propenso às queimadas. Essas queimadas também jogam a fumaça e os gases na atmosfera e podem prejudicar bastante o nosso organismo. Então, pessoal, a nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Agora, vamos corrigir as páginas anteriores? Um abraço! Olá, pessoal! Hoje nós vamos a mais uma correção das nossas atividades. Pega lá o seu livro e abra na página 139. Vamos corrigir até a 148. Livro 1, hein, pessoal? Lá na página 139, a primeira questão do vamos fazer fala o seguinte: o ciclo de materiais na natureza ocorre de várias maneiras, mas devemos pensar que o ser humano pode interferir nesses processos, fazendo com que os materiais possam ser bem mais aproveitados, economizando os recursos naturais. Observe o exemplo do ciclo do papel e responda as perguntas. Sabemos que o material do papel é retirado de árvores. Depois, o papel é utilizado. Se ele for decomposto no solo, as bactérias devolverão a matéria em forma de nutriente para o solo e novas árvores poderão crescer. Letra A. O papel é utilizado em grande quantidade. Os decompositores não podem decompor todo esse papel tão rapidamente. Sendo assim, o que pode acontecer se todo o papel usado for jogado na natureza? Olha, você pode responder que haverá um acúmulo de lixo e que esse lixo, quando ele se acumula, ele pode provocar enchentes, pode falar que a derrubada de árvores para atender a necessidade de fazer papel degrada o meio ambiente. Qualquer resposta que você colocar semelhante a isso, de alguma coisa que prejudique e que você saiba que vai prejudicar, está certa. Letra B. Podemos afirmar que a matéria da madeira, depois de passar pelo processo de transformação, pode ser encontrada no papel? Explique sua resposta. Essa resposta é mais pessoal, mas provavelmente você responder que sim, que esse processo pode ocorrer fazendo várias transformações até que seja encontrada a forma natural, né, da fabricação do papel, que foi uma transformação da árvore em um processo industrial e químico até transformá-lo em papel, a madeira em papel. Ok, pessoal? Se colocou alguma resposta semelhante, está correto. Continuando, vamos para a página 140. Outra opção é criar uma alternativa para aproveitar melhor o papel fazendo a reciclagem. Neste caso, como será o ciclo do papel? Explique com suas próprias palavras. Essa resposta ela é pessoal. Mas aí você pode falar que o papel descartado pode ser reciclado e retransformado novamente. Letra D. Quando incluímos o processo de reciclagem no ciclo do papel, qual é o principal benefício da natureza? A diminuição das derrubadas de árvores, né, pessoal? Quando a gente recicla o papel que já existe, não é preciso derrubar tantas árvores para se fazer um novo papel. Número 2. Rafael, um aluno do 4º ano, leu uma frase interessante que o fez recordar a aula de ciências. Leia a frase e pense em qual assunto de ciências Rafael recordou. As plantas têm tudo a ver com os micro-organismos do solo. Isso fica provado com a relação que existe entre a atividade de certas bactérias do solo e e o crescimento dos vegetais. Agora, reflita e responda.
Como as bactérias podem ajudar as plantas a crescer? Como? Porque as plantas precisam de nitrogênio e as bactérias transformam esse elemento formando com outros átomos moléculas que as plantas necessitam para crescer, ok? Lembrando que se a sua resposta tiver basicamente igual a essa, ela está correta, não precisa apagar, pessoal. Então agora, lá na página 141, nós vamos ler a letra D. A frase nos faz pensar em um ciclo que existe na natureza. Qual seria este ciclo? Explique. O ciclo do nitrogênio. Pois quando ele ocorre, as bactérias do solo transformam esse elemento em compostos que elas possam absorver e deles retirar o nitrogênio que necessitam para o seu desenvolvimento. Ok? Número 3. Nas grandes cidades, convivemos com um aumento de gás carbônico no ar. Em grande quantidade, o gás carbônico pode trazer problemas de respiração às pessoas. Sendo assim, por que é importante termos áreas verdes no espaço urbano? Por que é importante, hein, pessoal? Para preservar as áreas verdes, para que as plantas absorvam o gás carbônico do ar, para produzir o seu alimento, além de fazer muito bem andar ao ar livre e ter plantas ao redor, ok? Número 4. No número 4, você vai organizar tudo aquilo que nós aprendemos sobre os ciclos do carbono e do oxigênio, completando o esquema abaixo. Aí fala o gás carbônico. Aqui, ó, você vai colocar o gás carbônico é novamente liberado no ar, processo no qual os animais e as próprias plantas absorvem na respiração. Plantas utilizam o gás carbônico. Plantas utilizam para produzir o seu alimento. E plantas liberam oxigênio no ar, ok? Então, o que você vai colocar? Nesse quadradinho, gás carbônico, nesse respiração, nesse alimento e no último, oxigênio, ok? Agora, nós vamos para outra página. Número 1, lá na página 142. Observe as duas imagens. Não, 142 não, perdão, 143, no tópico Os Perigos da Contaminação. Observem as duas imagens e identifique qual delas mostra um problema de poluição na cidade e qual mostra um problema de poluição no campo. E explique o que está acontecendo. Aí você vai colocar. Na figura 1 ou na figura a imagem mostra um caso de poluição no campo em que se é utilizado os agrotóxicos na lavoura. A imagem B expõe um lixão, que é um dos grandes problemas ocasionados nas cidades, tá? Que é o problema da destinação ou descarte incorreto do lixo, ok? Número 2. Que prejuízo você acha que as práticas mostradas na imagem A e B podem causar para a saúde das pessoas? Ela é pessoal, porque pergunta a sua opinião. Aí você pode colocar que o uso de agrotóxicos pode contaminar os alimentos que ingerimos, o despejo do lixo incorreto no lixão pode trazer muitas doenças e contaminar os solos e os lençóis freáticos. Aí fica a seu critério, tá bom? Número 2. No caça-palavras, você vai achar, primeiro vamos para o 1. Quando o solo é contaminado pelo chorume, que tipo de contaminação está acontecendo? Contaminação química ou biológica? Biológica, né? Porque está afetando diretamente a nossa superfície e, às vezes, pode entrar até lá no lençol freático. Número 2. Embalagens
Essas são as palavras que você vai achar: embalagens, eletrônicos, bactérias, produtos, químicos, pilhas, lâmpadas e remédios, ok? Você vai achar essas palavrinhas lá no caça-palavras e vai poder colorir lá ou destacá-las. Agora, na página 147 e 148, tem os resíduos perigosos para a contaminação do solo, que são aqueles resíduos descartados pelos hospitais, clínicas, farmácias, né? Consultórios de dentista, estúdio de tatuagem. Esse tipo de lixo, as seringas, são muito perigosas para o meio ambiente e para a sociedade. Número 3. Observe a charge ao lado, depois converse com seus colegas e professor sobre a mensagem da charge e responda as seguintes perguntas. O que é isso? Você está fazendo acupuntura? Não, eu estava nadando no lixo hospitalar. Olha lá o peixinho cheio de seringas. Letra A. Onde o lixo hospitalar foi descartado? Aonde, pessoal, que ele foi descartado? Você pode responder que foi no mar, que foi na água, no rio. Todas essas respostas estão corretas. O que aconteceu após essa ação? O material afetou o peixe, né? Enchendo ele de agulhas e de seringas que poderiam estar contaminadas. Letra C. Que prejuízo as pessoas que moram perto desse local poderiam ter para a sua saúde? Gente, o que poderia acontecer? A água poderia se contaminar. O peixe, que é um alimento do ser humano, poderia ser pescado e levado para a mesa de alguém e contaminar também. Então, é um problema muito sério que pode prejudicar a sociedade. Na número 4, você vai ler a notícia abaixo e pensar na relação entre o lixo e a preservação do meio ambiente. Aí, esse texto está falando basicamente do descarte das pilhas e baterias e como a composição química desses materiais, dessas baterias, pilhas, essa composição química ela pode prejudicar o meio ambiente demais. De acordo com o texto, que tipo de lixo costuma ser descartado nas cidades e contém elementos tóxicos? As pilhas, as baterias, resto de tintas, né? Isso aí tudo pode prejudicar. Por que as pessoas descartam esses resíduos sem tomar os devidos cuidados? Muitas vezes, e a maioria delas, é a falta de conhecimento. Ela não sabe o quanto aquele lixo pode ser prejudicial. E outras vezes, não ter o local adequado do descarte. A pessoa não tem um local para descartar aquele tipo de material. Então, aí ela joga onde ela acha que é devido. E o que você diria para essas pessoas? Essa aí é uma respostinha pessoal. Mas eu diria que essa pessoa procurasse um meio de não descartar esse lixo em qualquer lugar. Ir na sua cidade, ver se tem algum lugar onde faz a limpeza e o recolhimento desse tipo de material, para poder, às vezes, ser reutilizado, ser transformado em outro. E estudar melhor uma possibilidade de estar melhorando esse descarte no meio ambiente. Tá ok, pessoal? Bom, a nossa correção vai até essa página 148. Em breve nós corrigiremos o restante. Estamos já terminando o nosso livro, o finalzinho dele. Um beijo, pessoal, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima correção.